E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bora falar de Campeonato Brasileiro, bora falar de Flamengo e Cruzeiro, que protagonizaram uma grande partida na noite de quinta-feira, onde não teve gols, mas teve um grande jogo e um resultado perfeito para o Palmeiras. Vamos falar sobre isso. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Bora lá! Meus amigos, tivemos aí na noite de quinta-feira Flamengo e Cruzeiro. Essa foi uma partida duríssima. Muito obrigado, muito bem falado aí na imprensa. Os comentaristas falam bastante desse jogo, os próprios técnicos também, né? E, cara, é o seguinte, foi um jogo muito, principalmente no primeiro tempo, muito fechado, um jogo muito de defesas bem postadas, muita intensidade física, tá? O Flamengo foi com uma formação um pouco diferente, né? Tirou o Pedro e colocou o Plata ali mais ou menos flutuando. Eu não sei dizer com exatidão se ele quis colocar, como diria, um falso 9, mas o Plata estava ali flutuando, porque o Flamengo não tinha um centroavante fixo, né? Então, nesse caso, eu achei um pouco diferente. Achei que o Flamengo ia com basicamente a mesma formação do primeiro jogo, mas eu acho que o Felipe Luiz ficou um pouco com medo. O Cruzeiro na mesma proposta de sempre, que é um time reativo, o time do contra-ataque. O Cruzeiro não se importa em jogar em posse da bola, para ele tanto faz. E o Flamengo tendo muito posse de bola. No começo do primeiro tempo, cara, a gente teve muitas faltas. E o árbitro, muito sem critério, eu achei que ele começou já estragando o espetáculo. Ele amarelou dos dois lados, né? Deu cartão amarelo tanto para o Cruzeiro, tanto para o Flamengo. E ainda bem que mais pro meio do jogo ele mudou o critério, porque assim, o jogo ia acabar com todo mundo amarelado, porque ele não tinha critério nenhum, era uma falta de qualquer jeito, ele dava amarelo, e ele não estava se importando. Mas é um jogo onde o Flamengo teve mais posse de bola, como eu disse, no primeiro tempo o Flamengo teve 60% de posse de bola e 40% do Cruzeiro. Mas assim, é a falsa posse de bola, onde o Flamengo mesmo, na prática, no primeiro tempo, não teve grandes chances. E o Cruzeiro teve grandes chances no primeiro tempo, tá? O Cruzeiro chegou e fez o Rossi fazer defesa, né? Tanto que grandes chances, o Cruzeiro teve duas, tá? O Flamengo não teve grandes chances. Teve algumas chances, mas não ao ponto de fazer o Cássio, fazer grandes defesas. Não, foi um jogo bem amarrado, a defesa do Cruzeiro muito bem postada. Tanto que, na verdade, o Flamengo foi mais questão de jogadas de escanteio, né? Do que propriamente infiltração, onde basicamente não teve, tá? Aí fomos pro segundo tempo, onde realmente teve jogo. Aí foi um segundo tempo, assim, muito bem jogado. O Flamengo continuou com a posse reativo, né? Da mesma forma que jogou no primeiro tempo. Indo pra cima. O jogo passava muito ali pelo Matheus Pereira, do lado do Cruzeiro. Onde ele ditava o ritmo do jogo. A bola não chegou tanto do lado do Caio Jorge. E já do lado do Flamengo, comentando um pouco também, eu falei do Cruzeiro, mas não falei do Flamengo. Do lado do Flamengo, essa postura de não ter um centroavante fixo, eu achei que trabalhou bastante. Ele melhorou no segundo tempo, com a saída do Samuel Lino ali. Eu achei que o Samuel Lino não fez uma boa partida e entrou o Bruno Henrique, aí o jogo começou a se acender mesmo. Aí o Flamengo foi pra cima, fez o Cássio trabalhar duas vezes. Uma vez na cabeçada do próprio Bruno Henrique, ganhou em cima do lateral do Cruzeiro, o William, que no segundo tempo sofreu com algumas bolas nas costas. E depois com o Plata frente a frente com o Cássio, um pezão, uns 45 deve calçar, e conseguiu fazer a defesa. Eu não achei que o Arrascaeta fez um bom jogo. Achei que mais um jogo dele abaixo. Assim, no meu ponto de vista, já é o terceiro jogo que ele faz bem abaixo, tá? Mesmo contra o Corinthians, ele fez o gol, mas ele não fez um bom jogo. E outra mudança que eu não comentei, além de não estar o Pedro, né? Foi o Felipe Luiz ter colocado o Carrascal, né? Colocou o Carrascal e o Arrascaeta. Geralmente ele começa a alternar entre os dois, começa a Arrascaeta, depois entra o Carrascal, não, já começou com os dois. Mas, assim, o Samuel não prejudicou. Ele deu uma cabeçada, criou uma jogada de grande chance pro Flamengo, mas eu achei que ele já tem alguns jogos ele não fazendo um bom jogo. E o Jorginho fez um bom jogo, o Saul também, muita imposição física, muita briga. Mas, assim, a defesa do Cruzeiro estava muito bem postada, é muito difícil furar essa defesa do Cruzeiro, não é fácil. O time joga muito marcação em bloco, fechado. E dessa forma o Flamengo não conseguiu abrir o placar. Depois entrou, acho que é Luiz Araújo e o próprio Pedro, né? E aí o Flamengo continuou naquela pressão, mas é igual eu falei no primeiro tempo, aquela pressão onde não tem a efetividade. O Cruzeiro já estava um pouco ainda mais reativo, demorou bastante a mexer. Achei que o Cruzeiro deveria ter mexido antes. Até porque quando o Cruzeiro realmente foi mexer, teve a expulsão do William, uma expulsão assim que não tem que comentar, o William passou do ponto. E o William já estava amarelado. E eu acho que o Leonardo Jardim demorou a mexer, porque, como eu falei,
O Willian já tava sofrendo bola nas costas, o Bruno Henrique entrou pra ir pra cima dele pra gerar uma expulsão, porque o Bruno Henrique foi pelo o lado esquerdo do Flamengo, né, direito do Cruzeiro, exatamente para poder forçar em cima do Willian. Achei que o Léo Jardim deveria ter feito uma leitura melhor, ter sacado o Willian, já colocado o lateral lá, Cauã Moraes, né, e aí colocado talvez o Arroio ou outro jogador, não sei, colocar o Gabi, mas eu tiraria o Caio Jorge, colocaria o Gabi e colocaria o Arroio, que eu acho que ia ajudar mais o Cruzeiro na parte de contra-ataque, mas ele optou por colocar o Sinisterra, não entendi muito bem, e o Gabi, e depois colocou, junto na verdade, colocou já o lateral, mas aí já era tarde, já tava com os 40 minutos e o Cruzeiro não conseguiu fazer nada, a não ser com um homem a menos, se fechar e garantir o empate, que de todo modo não é ruim. Vencer o Flamengo lá, eu acho que, sei lá, o Flamengo perdeu 1 ou 2 jogos no Maracanã. Se perdeu, eu não tenho certeza do que eu tô falando agora. Então, assim, o Cruzeiro foi bom, mas, deixando bem claro, o jogo do Cruzeiro, naquilo que se esperava de comportamento, para aquilo de estratégia que o Cruzeiro se propôs a ir lá a jogar, foi muito melhor do que o do Flamengo. Porque, assim, o Flamengo que jogou pra cima, não fez o gol e não teve, além dessas 2 chances que eu falei, que o Cássio defendeu a cabeçada, do Samuel Lino e a bola do Plata, não teve outras chances, teve só pressão. Já o Cruzeiro fez o Ross trabalhar mais vezes do que o Cássio trabalhou. Então, assim, o Cruzeiro esteve mais perto de abrir o placar. Eu acho, assim, o empate, pelo que se construiu, vamos falar assim, entre aspas, é justo, tudo bem. Mas o Cruzeiro, ele poderia ter saído com a vitória. Se não fosse o Rossi, que pra mim foi o melhor homem em campo hoje, muito provavelmente o Cruzeiro teria construído esse placar. Então, assim, como eu disse, pro Cruzeiro, para aquilo que se propôs foi bom, mas é ruim, é amargo, porque o Cruzeiro tiraria a diferença de ponto e de jogo. Meio tipo assim, por mais que o Flamengo tenha um jogo a mais, para a diferença dos dois, seria bom pro Cruzeiro, que estaria deixando realmente uma diferença real de 3 pontos ou 4, né? Mas agora o Flamengo pode abrir 7 e fica muito difícil. Já para o Palmeiras, já fica um pouco melhor, porque ver o Flamengo diminuir. Diminuir não, diminuir, né? Tipo, perder a oportunidade de aumentar a vantagem e o Palmeiras diminuir essa vantagem, já que o Palmeiras venceu o Vasco e vai ter um confronto direto. Então, o Palmeiras, que tem um jogo a menos do que o Flamengo e 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, eles viram a oportunidade de passar o próprio Flamengo e abrir vantagem sobre tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro. Então, assim, se na semana passada tivemos a rodada perfeita para o Flamengo, onde Cruzeiro e Palmeiras perdeu, nessa semana tivemos a rodada perfeita para o Palmeiras, né? E pode ser que nesse final de semana tenhamos a rodada perfeita para o Cruzeiro. Pega o Sport, muito provavelmente irá vencer, e Flamengo e Palmeiras pegam pedreiras. O Palmeiras tem o clássico contra o São Paulo e o Flamengo vai a Bahia enfrentar o Bahia, que venceu o Palmeiras dentro de sua casa. Então, assim, é uma rodada maluca e eu acho que o Cruzeiro ainda está nessa briga. Se ele tivesse perdido pro Flamengo, eu acho que já seria bastante difícil, que já ia abrir de cara os 7 pontos, mas eu acho que o Cruzeiro ainda está na briga. Foi um grande jogo, um jogo assim que tem requintes de grandes jogos da Premier League ou lá do futebol espanhol, sabe? É um jogo muito forte, firme, corrido, sabe? Dos dois times com muita vontade. Quase que a arbitragem estragou, mas no final deu tudo certo. Tivemos um grande jogo, infelizmente não saiu nenhum gol, mas foi um bom jogo. E é isso. Vamos analisar aí esta rodada que se inicia amanhã. Vamos ver como vai ser. E aí a gente continua comentando sobre essa briga aí. Eu quero fazer alguns vídeos sobre as rodadas nessa reta final para dar uma comentada, porque agora vai funilar, agora o bicho vai pegar e vamos ver como é que vai ser esse final de campeonato. Para mim ainda tá no páreo dos 3, como eu disse. Cada semana que passa, cada rodada é uma rodada perfeita para um dos 3 times. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, meus amigos. E é isso. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Valeu, falou e um abraço.